Muito bem. Queria dar as boas-vindas a todos. Hoje a gente vai ter uma sessão muito bacana. 2 semanas atrás, o Evandro Millet, ele publicou um artigo em A Gazeta, no Gazeta Online, muito interessante, sobre a economia de baixo contato, que nos parece ser uma tendência do que vai acontecer aí no curto e médio prazo, né, com essa questão aí essa pandemia. Enfim, ela vai ter impacto seguramente na questão do comportamento das pessoas, na percepção de consumo, etc. Então, essa mudança comportamental, ela traz consequências, né? Traz consequências para o sistema econômico, traz consequências para as empresas, que vão poder procurar se adaptar a esse novo momento. E nós convidamos, então, o professor Evandro para fazer essa sessão junto conosco, e junto com ele, nós convidamos também o professor José Antônio Buffon, que é nosso diretor da Business School e da UVV, que vai fazer um pós-comentário sobre a fala do Millet. O Evandro Millet é bacharel em matemática pela Universidade de Brasília, mestre em informática pela PUC do Rio, tem pós-graduação pela Fundação Getúlio Vargas em administração pública, é formado em conselho de empresa pelo IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Ele é membro do Conselho de Administração do IBF Espírito Santo, do Conselho Consultivo do Fórum Capixaba de Petróleo e Gás e do Conselho Diretivo do Capítulo Vitória da Singularity University. Ele também foi conselheiro do SERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados, e ele é palestrante, consultor nos temas de inovação, publica semanalmente em A Gazeta uma coluna, assim como ele também é comentarista semanal na Rádio CBN. Portanto, é uma fonte bastante qualificada, muito antenado com essas tendências aí. Além disso, ele também, nas horas vagas, que não devem ser muitas, mas o Evandro também lidera uma empresa na área de consultoria em inovação e processos dessa natureza. Então, eu queria deixar para vocês o Buffon na sequência, a gente faz a apresentação quando ele for falar. Buffon, fique à vontade, muito obrigado aí por nos prestigiar, a gente fica muito feliz de ter essa qualidade desses fóruns promovidos pela UVV1, que é uma iniciativa que busca trazer para esse momento aí de dificuldade, né, um conteúdo diferenciado que vai efetivamente trazer valor para os nossos estudantes e para o nosso público que está no nosso entorno. É um prazer muito grande com vocês. Prazer meu. Está com a palavra. Então, olha lá. Acho que a Daniela está aí colocando os slides na tela e preparou alguma coisa só para seguir uma sequência, né? Essa discussão sobre a economia de baixo contato, né? A primeira coisa que se discute é o seguinte: existe um livro interessante chamado A Lógica do Cisne Negro, e que a discussão dele, ele criou essa figura do cisne negro. O Nassim Taleb, um escritor interessante, tem um livro interessante dele, e ele criou a figura do cisne negro comparando, dizendo o seguinte. Então, esse livro, A Lógica do Cisne Negro, do Nassim Taleb, que vocês estão vendo aí na imagem, ele discute algumas coisas e criou a figura do cisne negro. O cisne negro, na Europa, não se achava que, no mundo, não se achava que existisse cisne negro, só cisnes brancos, né? Até que na Austrália, lá no século XVII, descobriram 17, 18, acharam um cisne negro, aí foi uma coisa inédita, né? Ninguém conhecia aquele negócio. Ele usou essa figura do cisne negro para representar alguns eventos que têm algumas características interessantes. São eventos que, primeiro, são raros e imprevisíveis. Segundo, tem um alto impacto, consequências grandes. E um terceiro é que eles pareceriam previsíveis. Depois que passa, todo mundo diz, realmente, eu podia... Então, muitas coisas aconteceram no mundo. E ele disse o seguinte: não adianta muito a gente planejar muitas coisas, porque muitas coisas na história aconteceram por causa desses cisnes negros, né? E a gente lembra aqui alguns deles, mais recentes aí, a queda do Muro de Berlim, as Torres Gêmeas, e coisas desse tipo que acontecem, né? E até eventos positivos, como o surgimento da internet ou do Google, que começa a fazer diferença enorme
na forma que as pessoas convivem, trabalham, se relacionam. Então, são eventos tão raros, imprevisíveis, têm um alto impacto, parecia previsível. Não, realmente. Aí, quando se fala na situação agora dessa pandemia, alguns, inclusive o próprio autor, ele diz assim: olha, não é exatamente um cisne negro, isso é um cisne branco, porque era previsível que poderia haver uma pandemia dessa, provocada por um vírus e tal. Mas, na realidade, muita gente, você vê vídeos aí de gente falando que recompõe aí Obama, Bill Gates, falando alguns anos atrás, poucos anos atrás, o maior risco que nós temos é uma pandemia desse tipo, é um vírus e tal. Mas, na realidade, ninguém conseguiu, pelo alto impacto que isso está tendo, né, eu acho que pode caracterizar como cisne negro de fato. Né? Então, tem uma consequência como essa realmente fortíssima. A maior recessão já teve no país, já teve no mundo, né, provavelmente, com consequências enormes para morte de pessoas e morte da economia, né, em geral. Então, enfim, vamos lá, Daniel, pode passar a próxima. Então, a ideia é que seja o cisne negro. E aqui nós vamos conversar um pouco sobre isso. O que está acontecendo? Quais são as oportunidades, né, eventualmente? Vamos tentar responder um pouco dessas perguntas aí. O fato é que muito pouca gente, ninguém sabe exatamente quais são as consequências. Cada dia é um dia, cada semana é uma semana, as tentativas, todo mundo está experimentando tudo, aprendendo a conviver com essa. E ninguém sabe quando isso vai acabar, isso não está claro. Né? Enquanto houver uma vacina, um remédio, ou qualquer coisa assim, essa história vai ficar nebulosa, com consequências imprevisíveis. Porque uma coisa vai puxando a outra, e você não sabe muito bem o que vai acontecer. Então, vamos discutir isso aí, o que está acontecendo, quais são as oportunidades que podem acontecer depois dessa pandemia, desse cisne negro que atingiu o mundo. Vamos lá, próximo. Então, alguns setores, depois de olhar alguns setores especificamente para ter alguma ideia. Né? O comércio é atingido fortemente. Né? O comércio, o que faz o comércio normalmente? Ele acaba saindo pela primeira providência de saída é pelo comércio eletrônico, é natural. Quem já estava organizado para o comércio eletrônico se deu bem. Já foi só começar. Quem não estava ainda teve de correr atrás. Vamos comentar lá adiante alguma coisa sobre isso. Como é que o pessoal está se posicionando em relação a isso. Mas o fato é que o comércio em geral foi afetado violentamente, que as pessoas não estão na rua, os shoppings estão fechados. Né? O comércio sofre bastante porque não precisa desse circuito de pessoas. Quem foi para o e-commerce começa, pelo menos, a recuperar uma parte. Né? Os restaurantes e outro serviço que apanha muito. Também depende de gente. E o futuro das coisas, a gente está vendo aí para fora como é que está acontecendo, vai precisar ter muito, mesmo que se abra a economia de volta, muita gente vai ficar desconfiada como é que volta, como é que vai para um lugar fechado, de restaurante, todo desconfiado de um monte de coisa. Tá? Então, é um serviço também profundamente afetado. E os supermercados não, os supermercados se deram bem, porque naturalmente as pessoas continuam a comprar, então naturalmente não teve impacto nos supermercados, porque alguns já tinham um sistema de comércio eletrônico de e-commerce desenvolvido, outros tiveram de correr atrás para fazer, mas o fato é que as pessoas estão consumindo. Houve no início uma certa preocupação com desabastecimento e tal, mas isso não se deu, os mercados estão abastecidos, estão funcionando, então acho que o setor de supermercado consegue sobreviver aí, passar bem por esse período. O setor de educação tem que falar, levou um choque, né? De repente bateu numa parede e tem de se transformar completamente. As escolas, as universidades, todo mundo, como é que faz, todo mundo em casa, tem que desenvolver a educação à distância de uma hora para outra, todo mundo tem que fazer isso de uma hora para outra. E certos processos que estavam em andamento já, como esse do e-commerce, como educação à distância, como uma série de coisas, né, de delivery, essas coisas já estavam acontecendo de alguma forma. Simplesmente houve uma aceleração violenta, porque foi questão de sobrevivência para quem poderia usar essas ferramentas. Você pega outro setor como de confecções, também leva a pancada. Por quê? Porque as pessoas não saem da rua, se não saem da rua não compram, as lojas estão fechadas, não tem como vender confecções, vender por comércio eletrônico ainda não é uma coisa normal, porque a pessoa tem que tirar medida para saber se a roupa está boa ou não, etc. Mas mesmo assim as pessoas não estão saindo e não estão comprando coisa, porque não precisa estar indo, não está indo trabalhar, não está indo se divertir, não está indo em lugar nenhum, então naturalmente sofre isso. Uma saída que alguns tiveram, muitos deles estão fazendo, começaram a produzir máscaras, né? Máscara, uma confecção também, um tipo de confecção. E alguns foram por esse lado, aí começa a ter mais a máscara fashion, máscara com estilo, máscara de todo tipo. Produziram são milhões e milhões e milhões e milhões de máscaras que o mundo precisa, então tem a oportunidade
e alguns se direcionaram e foram desse lado. Né? O lado do turismo, a aviação até levou uma pancada inominável. É uma pancada violenta porque as pessoas não entram em avião, 90% dos aviões parados, o movimento de aeroportos é coisa de 5% do que era. Se a pessoa não viaja a negócios, não viaja a trabalho, não viaja por lazer, não tem hotel também, não tem onde as pessoas se... Os hotéis também estão com ocupação baixíssima. Pela primeira vez em 100 anos, o Copacabana Palace no Rio está fechado. Fechou até durante um tempo, porque não tem público. Os aviões parados nos aeroportos e o turismo paradão. O outro lado, um lado que está bem, aparentemente, é o lado da saúde, naturalmente, isso aqui é bem para um lado, é claro, sobrecarregado aí com a situação toda, mas aquele de equipamento, remédios, equipamentos médicos, respiradores, testes, e não sei o que, todo quem faz esse tipo de produto associado à Covid está produzindo aos montes, e principalmente os países que têm muito isso, muito dessa indústria associada à medicina. A China é um expoente nisso, né? Até com outras consequências, não podemos conversar depois. Mas, aparentemente, a área de saúde e remédio está indo, porque as farmácias estão abertas, estão vendendo, as pessoas continuam a ter problemas de saúde, então continuam a comprar remédio. Cosméticos e tintas, por exemplo, eu citei esses dois, porque são dois que eu vi empresas desviando para produzir álcool gel. Né? Álcool gel é uma demanda de todo mundo aí, violenta. Muita gente que estava fazendo cosméticos, as pessoas também não saem de casa, talvez não usem muito cosméticos, pelo menos esses de aparência, né? Aqueles que são mais como remédios mesmo, eventualmente continuam sendo usados. Aqueles que são para aparência, de alguma forma, a pessoa diminui a utilização. E a indústria de tintas também, as indústrias de construção civil porque as pessoas não compram, as pessoas têm medo de desemprego, as pessoas não compram imóveis. Então está tudo parado assim, a indústria civil também se sente muito, naturalmente a de tintas também. E quem pode se transforma aí para produzir álcool gel, né? E é interessante, nessa hora se descobre que o Brasil produz álcool à vontade de cada cana e não produz o espessante capaz de fazer o álcool gel, tem que importar. Não produz as tampinhas, aquelas tampinhas que aperta ali. Estava fazendo com um amigo meu que produz isso, mas as tampinhas vêm de fora, porque não produz aqui. Então tem muitos países percebendo que está faltando pedaços das cadeias produtivas que elas não têm, e isso é uma coisa estratégica, né? É uma coisa estratégica, muitas vezes até de problema de defesa. Os americanos estão percebendo isso, os europeus também, muito dependentes da China e uma série de coisas ligadas a essas cadeias produtivas globais. Em outras áreas também, que o setor da justiça começou a atuar, começou a fazer, já fazia alguma coisa, como todo mundo, e acelerou os processos de julgamento à distância, de processos, né, de utilização de informática da maneira geral e redes para fazer a parte de justiça. Até o próprio parlamento fazendo reuniões, o Congresso fazendo reuniões, né, à distância com todo mundo. Então, todo mundo teve que aprender. Né? Passa a próxima slide, por favor. Todo mundo teve que aprender aí, e a pandemia acaba sendo um antecipador de futuro. Né? E a transformação digital, que é uma coisa que se discutia, todo mundo tinha que fazer, todo mundo caminhando, a transformação digital está fazendo na marra, aprendendo educação à distância, e-commerce, utilização dessas ferramentas de toda forma. Nós mesmos aqui aprendendo a usar essas ferramentas, né? E muitas delas avançaram muito. O Zoom, que é outro concorrente aqui da Microsoft do Teams, que tinha 10 milhões de usuários, passou para 200 milhões de uma hora para outra, né? Com problemas aí, um bom problema para ele administrar. Mas passei o próximo slide, Daniela. Vamos lá. Então, a gente pega alguns números aí. Quer dizer, nesse período, o e-commerce aumentou. Logo no período inicial, 30% aí, né? O e-commerce bombou. No início, as pessoas compravam computadores, smartphones, essas coisas para equipar quadras, equipar seu home office, né? Seu espaço doméstico, TVs, acessórios de informática, para ver filme, para ver Netflix, para ver alguma coisa, seja para trabalho, seja para lazer. Compraram isso. E, naturalmente, as pessoas compram menos móveis, né, domésticos, acessórios, peças de automóvel. Ninguém está rodando de automóvel, aí ninguém coloca peça de automóvel, né, como também ninguém compra automóvel, né, nessa situação. Aí o crescimento do álcool gel aí, quase 1000%. O pessoal fazendo ginástica em casa, né, elásticos, halteres, crescimento de 600%, pesos, quebra-cabeças, webcams em geral, para aperfeiçoar aqui a imagem do que a gente está se comunicando, né? Produtos eróticos, 50%, flores e tal. Então tem alguma coisa que... Alguns serviços, e quando a gente fala em
quando a gente fala em inovação, e fala em planejamento, o que as empresas têm que fazer normalmente é estar antenado do que está acontecendo. Né? O que está acontecendo, para que lado as coisas estão indo, para poder ver as oportunidades onde estão. Na hora que você vê números desses, e às vezes é interessante você usar o Google Trends, por exemplo, que você entra lá e vê quais são as palavras que estão sendo muito usadas, quais são os temas que estão sendo discutidos, o que as pessoas estão procurando saber no Google. Quando você usa uma coisa dessa, é muito interessante para dar uma visão para você, para ver as coisas estão indo e você pode se posicionar com alguns negócios. No próximo slide, Daniel. Então você tem algumas pesquisas mostrando que 31% das pessoas compraram pela primeira vez agora na quarentena, no e-commerce. Né? As pessoas não estão acostumadas com isso. Essa receita de e-commerce aumentou durante a pandemia, ainda mais do que aquilo que eu tinha falado. Exemplo de chocolate na Páscoa, que perdeu mais de 1000%. E tem umas alternativas ainda para o comércio que estão acontecendo. Esse Magazine Luiza, por exemplo, além de ter um e-commerce desenvolvido, eles têm, como outras empresas também têm, o que eles chamam de marketplace, né, que a gente está acostumado aí. Mas é o fato dela ter o ambiente dela, oferecer o ambiente dela para usuários, para varejistas em geral, e pequenas lojas. Eles abriram isso e tem não sei quantos milhões de pessoas aí que estão, quer dizer, empresas, lojas e pequeno comércio que usam a estrutura do Magazine Luiza, por exemplo, para vender seus produtos. Como a Amazon tem aí, como o Mercado Livre também tem os seus marketplaces aí para vender produtos de outras pessoas, né? E até uma coisa interessante como tendência, né? Antigamente você, para exportar alguma coisa, você precisava ir lá nos Estados Unidos, voltar e tal. Agora você negocia com o marketplace desse, que já tem uma atuação internacional, eventualmente, você consegue exportar produtos. É uma tendência interessante que já vem acontecendo. Então, você tinha aí que são 5 milhões de varejistas no Brasil, só 50 mil vendem, né, online. Então, você tem um espaço aí para desenvolvendo esse marketplace, ao mesmo tempo que eles percebem que esses 5 milhões quase aí tem de se virar, e tem muita gente quebrando de fato, mas tem de ter iniciativa e se virar de como é que se entra nesse mercado de compras, que é a única saída por enquanto não tem uma abertura, para poder se resolver e continuar vivo. Né? Vamos lá, próximo. Então, alguns setores também são setores que a gente observa, né? No meio muitos setores apanhando, outros setores estão relativamente tranquilos. Suzano, por exemplo, a demanda de papel higiênico no mundo e a celulose, que a Suzano fabrica em Veracruz, é o tipo de celulose próprio para papel toalha, papel higiênico. Então, o Suzano aqui também. O agronegócio já tem variações de preço, mas o café está vendendo, a soja está vendendo, açúcar, carne em geral, porque o consumo de alimentos em geral continua. Em todo lugar, as pessoas cortam tudo, mas não cortam alimentos. Então, o agronegócio é a grande saída do Brasil depois para isso. O Brasil é forte nisso, né? Embora haja uma queda grande na economia em geral, a Europa está sofrendo muito, os Estados Unidos também. A China já está saindo da pandemia, já está conseguindo se recuperar. Você pega o movimento de porcos na China, já se recuperou. Né? Então, elas continuam a alimentação e eles são grandes importadores de alimentos do Brasil. O minério de ferro também continua, tem queda de preço aí por causa da construção civil em geral, mas continua aí vivo. Como eu falei, alimentos, produtos farmacêuticos também, como eu tinha comentado. Por outro lado, ao mesmo tempo, o petróleo leva uma pancada que já estava levando uma guerra entre Rússia e Arábia Saudita por causa do problema de preço na OPEP. Ao mesmo tempo, uma queda de demanda. Se não tem carros, não tem automóveis, se não tem, eles estão saindo do inverno, que o inverno usa muito para aquecimento lá na Europa e nos Estados Unidos. E você saindo disso, o petróleo cai a demanda fortemente, né? E com isso você tem o preço do petróleo caindo violentamente. Com isso, toda a cadeia do petróleo, as empresas que dependem da cadeia do petróleo, sofrem um abalo, e aqui no Brasil também. Aí vem a previsão de licitações de abertura de novos postos de petróleo no Brasil, com concessões e tal, abertura de novas rodadas de petróleo, e isso aí, pelo jeito, vai ser jogado para frente, porque não vai aparecer, as empresas talvez não estejam interessadas em que esse preço que está aí não compensa muita coisa, eventualmente até o preço do pré-sal, com petróleo a $20, como chegou a bater aí, um pouco menos até, talvez não compense alguma coisa de pré-sal. Embora nessa área de petróleo a tecnologia avança tanto que isso vai mudando. À medida que a tecnologia vai avançando, eles conseguem baixar o custo de produção e conseguem viabilizar com o que era. Quando começou o pré-sal, quase 10 anos atrás, o preço de exploração no poço era muito maior do que é hoje. Então, a tecnologia fez com que esse preço caísse
e que viabilizasse muita coisa. As concessões também, concessões em geral, de economia, quem tem vão ser adiadas certamente, concessões rodoviárias para estrada. Se não tem gente andando na estrada, como é que vai ter, né? Qual é a lógica, qual é a viabilidade econômica de uma concessão para uma empresa que quer explorar uma estrada que não tem gente? De uma forma, aeroportos. Havia a previsão de um monte de aeroportos aí esse ano aí de ser feito, certamente vai jogar adiante, porque quem vai investir em aeroportos não tem avião rodando. Não? Então, as privatizações, tudo isso que era uma coisa que a economia brasileira esperava fazer agora nesse ano, joga para diante, certamente para o ano que vem, pelo menos, para poder fazer sentido. Vamos dar ao próximo slide. Então, aí nós entramos na discussão da economia de baixo contato. Né? Com essa situação toda, nós vamos ter um problema relativamente às aglomerações em geral. Enquanto não existia uma vacina, enquanto não existia um remédio, pelo menos, para as pessoas se cuidarem, o medo de aglomerações vai ser enorme. E aglomerações é tudo que vocês estão vendo aí. É uma praia lotada, é um Maracanã, é um show de música, é um aeroporto lotado de gente, é uma festa de casamento, poder do cinema. Tudo isso aí são aglomerações que como é que vão... Eu não sei exatamente, ninguém sabe ainda como é que vai se dar uma coisa dessa. As pessoas que vão andar de máscara, tem que manter a distância de 2 metros, um distanciamento de 2 metros um do outro. Como é que essas coisas vão se dar? Como é que as pessoas vão... Né? Como é que um restaurante vai funcionar com o garçom tem que ficar 2 metros de distância? Todo mundo vai de máscara. Se você for para uma lanchonete comer um hambúrguer de máscara, né, vai entrar na fila, tem que ter 2 metros de distância um do outro. A fila não cabe dentro da loja. Né? Como é que vai ser isso? O sommelier lá do vinho de máscara? Então, todas essas coisas vão ficar esquisitas. A sensação que dá é que ao longo desse ano, quando não aparecer essa vacina, aí todo mundo vai ficar desconfiado. Nem que você abra, né? O pessoal de show, de música, está fazendo isso ao vivo. Lives aí de música, com milhões de espectadores. Então, isso aí mude muita coisa. Né? As empresas não estão funcionando, as pessoas estão de home office e tal, eles vão acostumar a ficar no home office. Muita gente não vai querer voltar a isso. Há pesquisas mostrando que metade das pessoas não vai querer voltar depois. E as próprias empresas. Por que não tinha muito home office? Porque eles não sabem administrar o home office, né? Você gerenciar pessoas, equipes, pessoas fora do trabalho, para aquele ambiente, como é que gerencia isso? Agora, na marra, está todo mundo aprendendo. Tem software específico para isso. Então, vamos conviver 2, 3, 4, 5 meses com isso, vamos aprender e vai ter produtividade administrada, não tem volta. Né? E dificilmente a gente vai ter uma volta do mesmo tempo, da mesma coisa que era. Vamos lá adiante, próximo slide. Então, até vi na internet um grafite no metrô de Hong Kong, você dizendo o seguinte: não podemos voltar ao normal, porque o que era normal era exatamente o problema. Então você não tem a história, vamos voltar ao normal, não vai ter mais esse normal. Quando acabar esse negócio, vamos ter outra coisa diferente em relação a isso que está falando, em relação ao home office, em relação a aglomerações, em relação a muita coisa muda, em relação a essa economia do baixo contato. Né? Inclusive, vamos adiante, próximo slide. Inclusive, nas apresentações do Trump, Daniel, pode mudar o slide, por favor? Nas apresentações do Trump, que ele aparece na televisão, sempre do lado dele tem uma pessoa que é o responsável pela área de pandemias e saúde lá nos Estados Unidos. E ele disse outro dia que, olha, eu acho que depois desse negócio nós não vamos nem mais nos cumprimentar apertando as mãos, né? Ainda mais nós aqui, que gostamos de abraçar, beijar e tal. Talvez a gente siga mais como os japoneses até. Talvez é até uma coisa que se especula, por que o Japão teve uma taxa tão baixa de óbitos e de mortes nesse negócio da pandemia. Uma das coisas talvez seja o modo deles. Né? Eles já têm uma educação muito grande, tá? Claro que é o nível de educação, água e esgoto nas casas, já tira o sapato para entrar dentro de casa, não se cumprimenta com fusivos abraços e cumprimento de mãos. Então já tinha até uma maneira, além de ser todo mundo bem educado, quando se manda ficar em casa, as pessoas ficam mesmo, não é como aqui que nós temos isso. Né? Quando se ficar em casa, as pessoas vão para a rua e não entendem o que está acontecendo. O problema é sério. Então, até essa maneira de cumprimentar, talvez ele tenha que mudar, o mundo inteiro possa mudar daqui para frente. Você vai passar 6 meses, um ano sem cumprimentar as pessoas, talvez de novo hábito, né? de cumprimentar diferente do que era. Né? Mas vamos lá. Próximo slide. Então, esse exemplo da China aí, do restaurante, como é que vai funcionar? Olha, fechando aí, fita para poder, cadeira para separar as pessoas, não pode ficar muito perto, todo mundo de máscara, afastados, atendentes de máscara. Então, gente,
né? Cada vez mais isolado. Aí os restaurantes estão inventando maneira, a gente vê toda hora na internet, um querendo inventar, até nos lugares que já está havendo uma certa liberação na Europa, o pessoal vendo como é que vai funcionar. As pessoas estão liberadas, mas não vão nos lugares comendo. Né? Então é um negócio diferente. Próximo slide, por favor. Então, as oportunidades aí. Então, tem menos oportunidade para vestuário, para sapato, para cosméticos, transportes, automóveis. Está todo mundo usando menos isso. E estou usando mais ingredientes para a cozinha. Toda hora na internet, os meus mostrando aí. Fiz a minha primeira lasanha, aprendi a cozinhar feijão, fiz um prato fantástico aqui e tal. Há uma movimentação por higienização de ambientes locais, álcool gel e passar cloro em tudo, e higienizar ambiente no meio da rua com produtos e tal, porque produto também você pega nos sapatos. Há mais oportunidade de filmes, de jogos, de equipamentos informática, livros, curso online, material de limpeza, delivery de restaurantes, supermercado, farmácia, e-commerce, de tudo. Até animais de estimação que as pessoas estão usando quando elas dentro de casa para cuidar dos seus bichinhos melhor. Né? E na área de TI, de uma forma geral, vai aparecer novas ferramentas e uns upgrades para essas coisas aí. Quer dizer, novos softwares vão ser exigidos. Às vezes você está usando essas ferramentas todas, eu quero uma coisa melhor, que não dê problema, não dê pau. Né? O e-commerce vai melhorar, a telemedicina, que é uma coisa que estava parada, já foi liberada e vai aumentar muito a telemedicina. A educação à distância certamente vai incorporar essas coisas que não tinha incorporado de uma maneira geral, aí, realidade virtual aumentada, né? Essa gestão de home office vai demandar software específico para isso, e aplicações outros desses que nós estamos fazendo aqui, de comunicação, de lives e de comunicação à distância, porque vai ter muito home office. Né? A oportunidade de tudo é... Diga, próximo slide. E nós temos um ambiente diferente, realmente, quer dizer, do novo normal. É o novo normal. As pessoas vão sair disso com menos dinheiro, muita gente desempregada, desemprego, empresários com empresas sem receita, empresas endividadas, muita gente perdeu dinheiro na bolsa, porque a bolsa caiu muito, gente queimou caixa, queimou reservas pessoais, queimou caixa da empresa, quem vive de aluguel, né? Aluguel não consegue aumentar, todo mundo renegociando tudo, então todo mundo tem menos dinheiro aí, certamente, pelo menos a grande maioria, menos dinheiro para usar. Então as pessoas talvez vão mais para o essencial e menos para o supérfluo, né? Então, até o próprio governo, né, o governo está distribuindo dinheiro, vai aumentar a dívida pública aí de 70 e pouco para 90, e com isso, quando voltar, o governo vai ter que fazer mais superávit primário. Eventualmente, estão falando em imposto, etc. e tal, vão correr atrás para poder recuperar, voltar a uns níveis razoáveis de dívida pública, e o Buffon certamente vai assinar isso mais do que eu para comentar depois. Vamos adiante. Há uma discussão sobre se haverá na saída maior preocupação social, né? Porque a gente está percebendo o seguinte, todo mundo está percebendo a importância maior do SUS, todo mundo sai, de repente, o SUS é que sustenta, né? É a medicina pública que sustenta, que está sustentando essas coisas todas, aí você percebe o valor do médico, então essa valorização provavelmente vai, eu estou imaginando que o Prêmio Nobel da Paz desse ano vai ser dado para a área de medicina, o pessoal dos médicos e enfermeiros em geral, de alguma forma, acho que é tudo de 10, né? Ganharam esse prêmio Nobel, alguém representando eles ganhou um prêmio Nobel da Paz esse ano. Mas aí tem uma preocupação que a gente certamente vai voltar com a discussão de saneamento, de favelas, como é que nós vamos viver com casas sem esgoto, sem água, né? E que são muito mais vulneráveis a esse tipo de pandemia, a esse tipo de vírus, do que outros. Né? Então, coisas como habitação, Minha Casa Minha Vida, já está havendo maior cobrança por responsabilidade social das empresas, uma discussão maior sobre renda mínima universal, pessoas sem emprego, como é que faz esse tipo de distribuição de R$600, e daqui a pouco vai ter que ser uma coisa generalizada e permanente. Não sei como resolver isso, mas isso aí é uma coisa... Essa discussão vai haver. Hoje em dia, também há uma movimentação de voluntariado, de solidariedade que as pessoas estão fazendo, doações para ONGs. E a gente percebe algumas coisas que estão acontecendo. O governo está penando por isso, né? Ele distribui dinheiro, não sabe onde é que estão as pessoas. Mais de 20 milhões de pessoas que não têm acesso, não têm cadastro nenhum. Como é que acessa essas pessoas para fazer um projeto desse tipo? Os americanos estão sofrendo com isso. Não tem nem hospital, nem serviço público de saúde, eles não têm. A pessoa que estiver doente dessa vai ter que pagar a internação. Né? E aqui, pelo menos, nós temos o SUS que garante, pelo menos, o básico da população.
Nós não temos dados sobre a saúde da população, né? Isso vai certamente voltar à ideia de que é possível, temos de ter mais dados sobre isso para poder, na hora de atuar, o ministro novo que entrou da saúde, eu não tenho dados da saúde para poder saber como é que a gente atua nessa área, como é que a gente faz alguma ação especificamente. E nunca se discutiu tanto esse número de pessoas comparando morto na estrada com morto de Covid, indevidamente, no meu entender, apenas as pessoas estão discutindo essas coisas todas, né? Essas desgraças brasileiras, doenças, assassinatos, suicídios, mortes na estrada, esses números todos saltaram aos olhos. Então, essa preocupação social pode ser um negócio interessante, né? Tem algumas pessoas do outro lado, eu já vi artigos e dizem, não, isso aí vai ser que nem a estrada. Você está numa estrada de um acidente gravíssimo, naturalmente você reduz a velocidade. Daqui a pouco, passou um tempo, você olha para o lado, não tem ninguém, você pisa o pé de novo e vai embora irresponsavelmente. Então, tem gente que acha que talvez isso aí seja por um tempo e não seja definitivo. Espero que seja definitivo essa preocupação social. Vamos lá, estamos indo para o fim. A próxima slide. Então, quando você pega aí uma retomada do setor, essa empresa de consultoria fez aí esse é o último slide aqui na nossa conversa. Essa empresa Bain Company fez aí um apanhado de quais são as demandas que explodiram, 4 setores, né? Demanda que explodiu na crise que vai se manter em alta por longo prazo. Isso aí. Cresceu agora. Ensino à distância, entretenimento online, os Netflix da vida, os jogos, games e tal. Ferramenta para trabalho remoto, nutrição e saúde, telemedicina, plano de saúde, seguro de vida, isso aí tudo vai bombar. Cresceu muito agora, explodiu e vai continuar. Outros que a demanda explodiu na crise, mas vai se estabilizar no longo prazo. Então, a alimentação eventualmente cresceu, as pessoas comprando mais para poder estocar com medo de desabastecimento, mas depois vai voltar ao normal. Internet, banda larga e telefonia, demanda grande para utilizar em casa, tudo desse jeito, talvez uma pressão grande por isso. Produto de limpeza também, né? Uma demanda por isso grande. Produtos que ajudam a prevenir álcool gel. Não, depois já vai estar na produção normal, máscara também, depois do tempo não vai ter essa demanda que está tendo agora. Uma terceira categoria são os produtos que teve forte queda na crise, mas pode ter um pico em seguida, né? A eletrodoméstico, a pessoa volta a usar isso aí, produto de beleza para sair na rua, roupa, sapatos, serviço, cabeleireiro. Eu vi agora em Portugal, abriu lá, a primeira coisa que vocês correram foi o cabeleireiro, cortar o cabelo, tudo cortando em casa. E por último, o último grupo aí, a demanda teve forte queda na crise, mas vai se recuperar lentamente. Aí ele fala em academia de ginástica, que eu até discordo um pouco. A pessoa que academia, o pessoal que sai correndo da academia quando voltar. Mas enfim, cinema e teatro, porque a gente não sei nem como é que os atores, como é que a Globo vai fazer uma novela se os atores têm que andar de máscara, não podem se beijar, se comunicar e se interagir, né? No teatro, cinema, como é que as pessoas vão fazer no teatro, cinema, os próprios atores vão representar isso? Eu não sei o que vai acontecer durante muito tempo com esse negócio, filmagem de cinema. A Globo está repetindo novela aí, porque não tem jeito de filmar novela nova, né? de organizar e de preparar novas novelas, porque os grupos não têm condição de se encontrar, né? Os atores juntos. Eventos em geral também, pela mesma forma, eventos de todo tipo, tem aglomeração, hotéis também estão sofrendo com isso. A parte de viagem e turismo vai demorar, as pessoas se acostumarem a entrar em avião, voltar. Talvez o turismo vá muito para locais próximos, né? Eu acho que vamos aqui para Pedra Azul de carro, vamos para Guarapari, vamos aqui para Itaúnas, vamos por perto aqui, vamos para a Bahia de vez em quando, mas sem muito sem entrar em avião, sem entrar em coisa. Talvez o turismo vá mais por aí, né? Ou o turismo virtual, né? Hoje em dia você passeia na internet aqui por museus, por locais, passeia à vontade aqui, não atende, né? Aquilo que você gosta de turismo, talvez uma alternativa de algum tipo. Enfim, é isso aí, a economia de baixo contato, esse ambiente aí que a gente imagina que possa estar acontecendo e que pode acontecer depois. É isso aqui, eu fico por aqui, deu a meia hora prevista para a gente, ok? Muito bem. Agora nós vamos ter aí os comentários do José Antônio Buffon. Obrigado, Emile. Fica aí, a conversa vai continuar. Okay. O professor José Antônio Buffon é professor do UPV, também é diretor executivo da UPV Business School e professor do Departamento de Economia da Universidade Federal do Espírito Santo, onde se graduou na mesma área. É mestre também pela Unicamp, palestrante e consultor.
Buffon foi diretor-presidente da FAPES, Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo, foi diretor-presidente do Bandes, foi diretor do Banestes. Na esfera federal, ele já passou por cargos relevantes, tanto no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, quanto no Ministério da Ciência e Tecnologia. Ele é comentarista de Economia e Negócios pela rádio Jovem Pan News. Então, eu queria convidar o professor e amigo José Antônio Buffon para fazer um contraponto, um comentário sobre alguns pontos da palestra do Millet. Buffon, está na linha? Estou na linha. Obrigado aí, Celso, pelo convite. Parabenizar o Evandro, sempre culto, inteligente, sofisticado. Evandro é show de bola, cara. Sou fã dele. Cumprimentar todas as pessoas que estão na sala. Estou vendo aqui alguns ex-alunos meus, alguns professores da UVV. Aqui está a Adriana Rigoni, que foi minha aluna exemplar na Universidade Federal do Espírito Santo, né? Eu queria, assim, tentar dar uma ideia da estatura, da relevância, da importância, da magnitude do que nós estamos vivendo, né? Eu vou dizer assim, o capitalismo passou por 5 grandes rupturas desde que a Revolução Industrial se consolidou, a primeira Revolução Industrial. 2 rupturas são rupturas lentas, que são no padrão tecnológico. Uma aconteceu no final do século XIX, na transição da ferrovia, da indústria do carvão, para o automóvel, para a indústria, para a eletricidade, para cidades, para o petróleo e metal mecânico. A outra transformação profunda, estrutural, é no final do século passado, começa no final dos anos 60, 70, que tem a ver com a emergência do paradigma das TIC, das tecnologias da informação e da comunicação, que tem na mecânica eletrônica e no processamento automático de dados uma base, né? Isso aí nós estamos vivendo o apogeu da transformação desse paradigma. Esse paradigma não está consolidado ainda, não é amplamente consolidado, ele está ainda, a onda ainda está se alastrando, né? E tivemos mais 2 outras rupturas importantes de natureza econômica. As 2 que eu falei, tecnológicas, são de natureza econômica. Tem mais 2 de natureza econômica importante, que foi a crise de 29 e a crise de 2008. Essas não advêm, vamos dizer, do lado ativo da economia, elas vêm do lado passivo das empresas e dos bancos. São crises de superendividamento e de excesso de alavancagem e insuficiência de regulação. A crise de 29 não se tinha nenhum instrumento de regulação. Na crise de 2008 se tinha os instrumentos, mas o pouco rigor dos americanos com a regulação financeira permitiu que tivéssemos uma quebra generalizada da economia nesses 2 momentos. Essas quebras financeiras, elas são muito rápidas, elas vêm, solapam tudo, quem fica, quem não fica, vai embora. As 2 outras tecnológicas, elas são lentas de grande transição. Mas nós tivemos 3 outras rupturas ao longo desse século XX agora, que são rupturas que não são de natureza econômica, elas advêm de fora da economia. As 2 primeiras são as 2 grandes guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Se discute muito que a causa da guerra é econômica, mas o desencadeamento dela para dentro da economia não é econômico. Ou seja, a demanda que é pautada, toda ela é a demanda da guerra. Ou seja, o que passa a mandar é a economia de guerra. A economia de guerra é uma situação na qual você deixa de lado a qualquer ideia de eficiência e você passa a preponderar os requisitos de efetividade e eficácia. Importa quanto custe, importa que faça o resultado. E este episódio do coronavírus é um episódio de magnitude estrutural no capitalismo, é um elemento que veio de fora, e ele também se pauta pelos parâmetros da economia de guerra. Nesse momento, nós estamos um pouco preocupados com a eficiência das coisas, nós estamos preocupados em que as coisas aconteçam e sejam resolvidas, né? Na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos um paradigma tecnológico da Segunda Revolução Industrial sendo constituído, especialmente na Primeira Guerra. Veja bem, a guerra ela impõe certas demandas em cima de um paradigma tecnológico que está se desenvolvendo. Mas o que foi evidenciado na Primeira Grande Guerra? A aviação, por exemplo. A aviação era uma coisa embrionária, era uma coisa de loucos, de lunáticos, de gente experimental, das startups da época, vamos dizer assim, né? E que se tornou um imperativo
para vencer a guerra. Então, a aviação foi catapultada, é uma tendência em curso, que foi catapultada pela guerra. Na Segunda Guerra Mundial, toda a tecnologia da eletrônica militar, né? O radar, o desenvolvimento dos submarinos, tudo isso, dos motores a jato, isso era coisa que estavam nas bancadas de pesquisa e que foram catapultadas aí com a Segunda Guerra Mundial, né? A corrida espacial também tem características como essa. Então, esse episódio do coronavírus também ele pega um paradigma tecnológico em curso, né, que é a fase superior, vamos dizer assim, do movimento da tecnologia da informação e da comunicação. Se lá atrás havia, se o revolucionário era processamento automático de dados, hoje é a geração de conhecimento com base em inteligência artificial que está mandando, né? É a fase superior desse processo, tudo vai ser inteligência artificial daqui a pouquinho. Então, o que acontece? O coronavírus ele encontra tendências em movimento, tendências do paradigma técnico que está se transformando, e ele acelera parte dessas tendências. Algumas das tendências são catapultadas, são aceleradas demasiadamente. Se nós tivéssemos uma guerra, por exemplo, agora entre os Estados Unidos e a China, seriam empurradas adiante as tecnologias relacionadas com a guerra, com materiais, etc. Tal. Agora, a crise ela acelera as tecnologias relacionadas com a saúde, né? Um pouco o episódio da AIDS também já aconteceu com a genética lá atrás, né? Só empurra as tecnologias vinculadas hoje, com, por exemplo, tudo que tiver a ver com a compressão de espaço-tempo e proximidade e tempestividade está sendo posta em evidência, né? Então, aqui vamos dizer o seguinte: nós temos uma tendência no capitalismo, que é desde o começo, mas que ela se exacerbou agora, que é a compressão do espaço-tempo, né? Compressão do espaço-tempo vem da velocidade, né? Aumenta a velocidade de tudo. E se para aumentar a velocidade e comprimir o espaço-tempo, você tem que reduzir o tempo e tem que reduzir o espaço mais do que o tempo. Então, a conectividade e a instantaneidade aí converge para um ponto, tudo para um ponto. Não tem mais lapso nem de tempo e lapso de espaço. Tudo tenta convergir para um ponto. É isso que está em voga hoje, porque o isolamento impõe isso, o distanciamento impõe isso. Então, todas as tecnologias aí imagináveis agora, por exemplo, plataformas de home office vão ser oferecidas a rodo, sofisticadas, integrando várias ferramentas, né? Só que essa conectividade remota, instantânea, ela vai se coadunar também com uma tendência maior de isolamento das pessoas em pequenos grupos, né? Então, tem toda uma safra de outras técnicas, de outras tecnologias, de outras ferramentas, que é melhorar o convívio das pessoas em família em pequenos grupos. Isso aí também tenderá a se desenvolver. Então, tem dois ramos aí, grande, que é acelerar todas as... O Ivano já falou nisso, todas as tendências em curso de atendimento remoto vão ser aceleradas, inclusive o trabalho remoto, inclusive o lazer remoto, inclusive a saúde remota, a justiça remota, a educação remota, o consumo remoto. Tudo isso, mas remoto, comprimindo o espaço e o tempo, né? Mas também tem uma outra área em que muita gente vai ganhar dinheiro, é a área da gestão de risco, né? Cada vez mais esses elementos vão entrar nas matrizes de risco das empresas, dos governos, dos bancos e das famílias. As famílias também deverão criar as suas matrizes de risco, né? Para monitorar uma série de questões, para onde ir, com quem ir, onde andar, hora de entrar, hora de sair, hora de visitar, o dia melhor para ir. Tudo isso aí vai entrar na pauta das famílias, né? Então, são essas três grandes tendências hoje, são tendências em curso, mas que serão aceleradas dramaticamente, né? Então, como eu falei, só vou dar um panorama aqui, toda essa safra de transformação digital, né? Que hoje... E aí a economia de guerra é importante por isso. Muitas plataformas já haviam sido desenvolvidas, eram experimentais, estavam em teste, as pessoas ou estavam prontas, as pessoas não usavam porque tinham receio, tinham insegurança, não havia uma regulamentação adequada, vamos deixar para depois, do jeito que está, dá para ir. Tudo isso foi derrubado. Por exemplo, um exemplo claro, medicina à distância. Ela já existe. Quando uma pessoa pega o celular,
tira uma fotografia de uma mancha na pele, manda para o médico amigo dele e ele fala, oh, isso aí é um pano branco. Isso é medicina à distância. Eu tentei criar um curso aqui na UVV de telemedicina, recebi tanta gente dizendo não, porque o pessoal da corporação médica, não faz isso, não faz aquilo, tem que regulamentar, nós temos que analisar bem. Só que a telemedicina já existia. Ela não era ampla, geral e restrita, mas já existia. O que aconteceu agora? Ela se impôs agora com a necessidade. Você acha que isso vai voltar atrás? Não volta, mas isso é para frente agora, né? Lazer à distância, por exemplo. Você ia num show, num teatro com 300 pessoas. O cara cobrava aí R$200. Agora ele faz um show para 30 milhões de pessoas e cobra R$1. 30 milhões de reais de faturamento, vamos dizer. Muda a dinâmica do processo. Aí vão ter o desenvolvimento das plataformas adequadas para você ver um show ao vivo de qualidade, né? Aí isso vai ser desenvolvido, né? Pegando um pouco aqui as questões mais... Por exemplo, a relação professor-aluno. Eu aprendi a dar aula sozinho. Minhas aulas são ainda muito expositivas, eu acredito muito na construção intelectual da coisa. Uso muito pouco PowerPoint, porque PowerPoint acaba acomodando as pessoas. Eu faço dinâmica para que elas possam alargar, fazer as sinapses na cabeça. Mas a relação professor-aluno vai mudar muito. A relação empresa e empregado já mudou drasticamente. A relação empresa-cliente, muito rapidamente muda. A relação governo-cidadão. Pensa, para que eu tenho que ir lá na Serra, lá em Portal de Jacaraípe, para dar entrada num documento? Não preciso fazer isso. Não precisava antes. Não vai precisar mesmo, mas vão ter que evoluir. Então, os governos que não se ligarem nesse processo vão ser engolidos aí pela opinião pública, né? A relação professor-aluno, a relação empresa-cliente, a relação empresa-empregado, governo-cidadão, o ator com o seu público e um trato mais interessante. Vocês veem, por exemplo, o Brasil está votando matérias remotamente, Câmara e Senado. Vocês imaginem o que poderia acontecer nesse país se o Congresso Nacional só se reunisse em Brasília para apreciar matérias constitucionais, quando você juntaria as duas casas para analisar isso daí. O resto todo seria aqui. As assessorias estariam aqui embaixo, o custo, a diluição de custo em Brasília seria enorme, os lobbies seriam muito menores, a relação do deputado com o seu cliente aí, que é o eleitor, seria muito melhor. Enfim, eu quero dizer que vocês corroboram as falas do Evandro. Nós estamos acelerando tendências em cursos que já estavam postas na transição tecnológica, né? E tudo será cada vez mais conectado, cada vez em tempo real, e a relação espaço-tempo tende para um ponto, para a instantaneidade de tudo, né? Alguns restaurantes, por exemplo, se limitaram a reclamar da vida agora. Não, reclamar do governo, reclamar do isolamento. Outros foram à luta, né? Tem restaurante à la carte, sofisticado, que não pode mais receber o desembargador, receber o deputado, o empresário. O que ele fez? Ele fez marmita, meu amigo, e botou para vender. E está vendendo marmita, vamos dizer. Ele se adaptou. O cliente vai lembrar disso em algum momento, né? Isso aí fica na cabeça do cliente. Então, o Covid, ele é um catalisador de tendências em curso. Introduz um viés, que é o viés da saúde, da conectividade e da instantaneidade. Se fosse uma guerra, também aceleraria tendências em curso, mas introduzia um outro viés. Se fosse um aquecimento global brutal, instantâneo, a temperatura da Terra subisse 5 graus de uma semana para outra, e a gente vai se conviver com isso, também aceleraria tendências em curso no viés de ar-condicionado, vamos dizer assim. E se fosse o frio também, seria a mesma coisa. Então, é isso aí. Nós estamos vivendo um momento de transformação rápida, profunda, e que tudo será acelerado e distanciado e reduzido a zero. A tua pergunta é do Gabriel Coirim. Sim, então onde está no... Você lê, Celso, por gentileza? Professor, o que você acha do Plano Marshall brasileiro, o mais conhecido como Pró-Brasil? Ô, Gabriel, com o perdão do trocadilho infame, está mais para Plano Marechal do que para Plano Marshall, isso daí. Isso aí é um híbrido de segundo PND, mal concebido,
junto com um pouco de pacote de privatização que o Guedes trouxe para o governo. Ele pegou tudo quanto é tipo de empresas e organizações que têm a marca Estado e botou numa cesta, e é uma recaída no PAC da Dilma. Então, é um PAC da Dilma sem dinheiro e sem estratégia, que pressupõe que você deva vender tudo rapidamente. Só que eu olhei lá, examinei, tem coisas que não têm valor de mercado, tem instituições que não têm faturamento, não gera receita, muito pouco, algumas coisas que já deveriam ter simplesmente fechadas e descontinuadas, não foi feito porque os lobbies internos são muito grandes. Eu falei assim, eu acho assim, sem chance disso aí reativar a economia. O que poderia reativar a economia seria uma ênfase muito forte na infraestrutura de logística, porque quando você investe dinheiro público numa estrutura de logística, depois você faz a concessão dela e você traz o dinheiro, em grande parte, de volta ao dinheiro. Então, tem um conjunto hoje de ativos que estão já em condições de serem executados, porque já tem licenciamento. Então, o governo poderia constituir um fundo, o BNDES faria isso em poucas horas, um fundo específico para captar dinheiro vinculado ao projeto de infraestrutura que tem taxa interna de retorno já minimamente configurada. Então, você faz os lotes com taxa interna de retorno semelhante, crava uma taxa de juros para captar isso aí, que seria pouca coisa acima da Selic, essa taxa, e depois dá a opção do investidor, do fundo, converter em participação de capital. Se eu estivesse lá, faria isso. Eu acho que a pessoa mais adequada para fazer isso é o Tarcísio, que é o ministro da Infraestrutura. Mas, assim, não adianta falar nada, porque hoje em dia ninguém ouve ninguém. Quais as competências que os profissionais precisam desenvolver nesse novo cenário? Eu falo, depois o Evandro fala. Resiliência, pensamento sistêmico, enxergar depois da curva, capacidade de dialogar com todos os stakeholders envolvidos, organismos reguladores, organismos financiadores, clientes e fornecedores. Cada vez mais nós vamos exigir um profissional que, a despeito de ser competente e especialista, ele precisa entender o processo como um todo, porque a partir de agora tudo está amarrado em tudo, necessariamente não tem mais nada solto mais. Características das pessoas são essas aí. Bom, complementando alguma coisa dessa última pergunta, tem uma coisa que todo mundo fala que é a importância cada vez maior, a capacidade de aprender sempre. Né? Não adianta você dizer assim, eu fiz um curso disso, eu fiz um curso daquilo, eu me formei nisso. Você vai ter que, o resto da vida, aprender. A velocidade do conhecimento é muito grande, está sempre antenado com tudo. Outro aspecto tem de ser comunicação, facilidade de comunicação, para poder expor as coisas, capacidade de análise e síntese, para poder lidar com um zilhão de informações, e você ter esse mundo digital. Você tem de estar com a cabeça digital. Os nativos digitais que estão nascendo agora já nascem, né, com o dedão é maior que os outros, já poder digitar as coisas, não sei o que mais, já nasce com a capacidade específica para isso. Então, o mundo, quem está com a cabeça analógica ainda perde tempo. Então, a tendência de tudo ser digital é você mergulhar nesse mundo em qualquer profissão. Qualquer profissão você vai ter que antenado com isso. Esses três aspectos aí. Tem outros também, mas a capacidade de trabalhar em equipe, trabalhar em conjunto. Então, essas coisas também estão... Capacidade de lidar com grandes problemas complexos, né? Ter um cidadão do mundo, entender globalização, poder se conectar com o mundo inteiro para fazer suas coisas. Hoje em dia, no Brasil, aqui, ainda tem eu sou muito fechado, o Brasil é um dos países mais fechados do mundo em relação à comunicação e negócios para o exterior. O mundo inteiro, você pega a Europa, paísinho pequenininho como a Dinamarca, eles não têm mercado inteiro, vai para o mundo. Né? Noruega, Dinamarca, sei lá, alguns países. E a China, mesmo sendo grande, bombou aí, se comunicando com o mundo inteiro. Então, essa capacidade de ser cidadão do mundo, no sentido de você saber lidar, não ter suas fronteiras aqui, quer dizer, o mundo não é uma terra plana que acaba ali logo adiante, né? O mundo é redondo, a terra é redonda que você tem que circular. É isso aí. O Evandro, Israel, para mim, é o exemplo mais emblemático disso que você falou. Tudo conectado, todo mundo fala com todo mundo conecta com todo mundo, tem 100 nacionalidades lá dentro, é uma coisa impressionante lá. Tem uma consequência aí, que você pode até dar um palpite aí com isso, Buffon.
E como é que a gente sai, como é que o mundo sai dessa pandemia em relação à globalização, né? A gente percebe lendo as coisas aí, por exemplo, na Europa, com esse negócio que o cara ficou o negócio de cada um por si, todo mundo se fechou, a Itália pedindo ajuda, a Alemanha disse que não ia dar, e aí cada um se fechou suas fronteiras, o que era uma coisa se comunicando, todo mundo se fechou. Os Estados Unidos já tinha essa postura do Trump, de fechamento, de não ter aquela postura dele de apoiar o mundo, se fechou ali, America First, e ele direto fechado. Quer dizer, ao mesmo tempo, a tecnologia faz com que as coisas se conectem. Todo mundo se comunica. Como é que fica um país fechado e a tecnologia aberta? O que você acha disso? O que você está vendo? Assim, a curto prazo, isso implica num fechamento, porque as pessoas não estão viajando e você começa a cuidar das suas feridas, né? Quando você fecha o país, você consegue montar aí uma equação, vai administrar essa equação, pelo menos isso, né? É evidente, mas é evidente que as conexões produtivas hoje são muito grandes, muito profundas. Não dá para voltar a ser o século XIX, onde você tinha uma constelação de potências, cada um tinha sua área de influência. Isso não tem mais cabimento. Agora, as empresas multinacionais, elas vão avaliar a lógica de distribuição dos seus processos, né? Eu acho que vai ter uma melhor distribuição de plantas e de processos ao longo de várias plataformas do mundo. Dificilmente elas não ficarão presas num só território. Eu entendo que isso pode ser uma tendência relevante e que, se os países souberem aproveitar essa tendência, poderão sim ter um novo ciclo de reindustrialização de alguns países, combinando algumas políticas nacionais com essa possível tendência das empresas multinacionais. Acredito nisso. Agora, eu não acredito em nada assim muito dramático para depois. As pessoas serão solidárias, eu acho que isso é besteira. Os países vão cooperar, isso é tudo bobagem, eu acho. O multilateralismo vai sofrer um pouco, mas ele acaba se impondo a longo prazo sempre, porque qualquer tendência de isolacionismo, ela tem uma data para começar e tem uma data para acabar. Não tem como os Estados Unidos prosseguirem eternamente fechados ao mundo, ou a China, porque não quer ter comprado o mundo todo, né? Não tem como fazer isso. Pequenos países, muito menos. Então, tem governos aí, nacionalistas, populistas, que vão querer fechar, mas o tempo se impõe. Por exemplo, quando você fecha a economia americana e passa a comprar aço dos Estados Unidos, aumenta o número de emprego, mas diminui a eficiência da economia americana, que o aço chinês é mais barato, o aço brasileiro é mais barato. Na medida que ele vai exportar o carro dele com aço americano, eles exportam um carro mais caro. Então, a longo prazo, não tem como sustentar um isolacionismo assim absurdo. Mas a curto prazo, sim, porque o estrangeiro é sempre um problema quando você está em pânico. Vamos dizer. Vou dar um palpite aqui do céu. A China agora está tentando criar uma moeda para substituir o dólar. Hoje, uma das grandes fontes de instabilidade do mundo é que a moeda mundial é a moeda americana. E a política americana afeta a moeda americana, logo afeta o mundo, né? Desde os anos 30, o Keynes, o grande economista do século XX, falava que nós tínhamos que ter uma moeda civilizada, uma moeda construída pelo ser humano intencionalmente, com o propósito de cumprir as funções da moeda, princípios da moeda, e que não fosse passível de ser manipulada por um outro Estado nacional. A moeda chinesa vai carregar os mesmos problemas da moeda americana, com agravante, que como a China é uma compradora mundial e uma vendedora mundial, mas ela vende mais do que compra. A China gera um superávit brutal. Então, essa moeda sempre será uma moeda escassa no mundo. Qual é a vantagem do dólar? Que os dólares americanos sempre importam mais do que exportam. São países deficitários desde o final dos anos 60 e compensam isso com a conta de capital, de remessas de lucros, etc. Tal. Então, o dólar é um dólar abundante no mundo, ele irriga todas as transações do mundo. Você tem uma moeda mundial de um país que exporta mais do que importa, não faz muito sentido. Então, eu vejo essa dificuldade técnica aí para isso. Agora, como unidade de conta, eu acho que ela tem futuro, sim. Em não havendo, eu queria agradecer ao nosso convidado, nosso ilustre convidado, amigo Evandro Millet. Muito bacana a sua participação, Millet. Obrigado aí mais uma vez por estar aqui conosco. Outros convites no futuro certamente virão. Quero agradecer também ao nosso professor debatedor, Zé Antônio Buffon, ambos, né, uma brilhante participação, e dizer a todos que estão presentes aqui na sala que eu vou ver ontem de braços abertos. Nós estamos aí
trazendo conteúdo muito qualificado.